Contratar não tá fácil. E num cenário que muda toda hora, também não fica fácil, não facilita nada. Toda hora um produto novo, uma tecnologia nova, o marketing bombando, a empresa crescendo e o POB do RH ali, vamos lá, só aumenta a lista de vagas. Como que a gente faz para atrair nesse cenário? Times híbridos, e eu estou falando de híbrido em 2 pontos que a gente tem agora no mercado de trabalho. O híbrido de local de trabalho, pode estar home office, híbrido meio a meio, pode estar presencial, e tem o híbrido também que entram os agentes nessa história. Então, mais do que gerenciar somente pessoas, a gente está gerenciando também os agentes, e no meio disso tudo, uma guerra de talentos que não se restringe à mão de obra hiperqualificada. A gente está falando de um cenário de guerra de talentos em âmbito geral, desde o operacional, linha de frente, linha de produção, até funções hiperqualificadas. E no iFood, uma das empresas, das maiores e mais inovadoras empresas brasileiras, como que funciona para recrutar tanta gente? Mais do que escolher quem é o candidato, como que a gente é escolhido também pelas pessoas? E para a gente bater esse papo, o nosso convidado é o Felipe César, especialista em Talent Acquisition, que é o nome bonito, né, que arrumaram. Tudo foi gourmetizado, então gourmetizaram a nossa atração em seleção, recrutamento, todos os nomes aí. Felipe, obrigado pela presença, bem-vindo ao RH Summit. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, eu atuo na área de Talent Acquisition no iFood já há 7 meses, então sou novato, mas com bastante conteúdo aqui para compartilhar com vocês sobre como é a nossa rotina ali dentro e também muito do que a gente tem feito em termos de AI e tecnologia para garantir cada vez mais qualidade nos nossos processos dentro dessa luta de guerra por talentos que todas as empresas têm vivido. Na velocidade que o iFood está crescendo, 7 meses acho que já é bastante tempo, né? Totalmente. A gente fala lá que o pessoal trabalha em idade de cachorro, então um É, ano equivale a 7 anos. todo mundo que eu conheço de lá, tipo assim, 8 meses de empresa, tipo, a pessoa já tá no meio Sim, dos mais totalmente. antigos ali, mas nesse setor de crescimento acelerado, como que Talent Acquisition deixa de ser reativo? Acho que é o ponto que você vai tratar um pouquinho de falar de transformar em produto, de um olhar mais tech, de como que a gente alia a tecnologia com pessoas para conseguir cumprir que essa meta de contratação também não deve ser baixa, né? Então, dentro da estrutura hoje, você cuida de quê? Explica um pouquinho pra gente mais detalhado no dia a dia. Boa. Lá no iFood, a gente tem a nossa frente de Talent Acquisition dividida pelas gerências que a gente atende e por uma frente de operações que toca produtos, inovação, AI, dados, programas corporativos, toda uma parte de sustentação que dá essa qualidade para os processos. Eu fico à frente dessa área, muito mais alocado numa cadeira de inovação e inteligência artificial. Uhum. Eu acho que isso já começa a responder a tua pergunta. Então, como que a gente consegue se posicionar como uma empresa mais proativa e não tão reativa às demandas de Uhum. contratação? Um olhar de estrutura e olhar de inovação dentro dos processos, né? Uhum. Então, tem uma forte inferência cultural dentro de tudo que a gente está tocando. A gente tem uma postura de sempre ajustar a rota muito rápido, então as conversas feitas ali de alinhamento com os gestores, elas têm muita facilidade de irem sendo combinadas conforme o jogo vai sendo tocado. Uhum. Então a gente fala assim, num primeiro momento faz sentido trazer uma pessoa para essa posição e daqui a 2 semanas muda um pouquinho o escopo, isso consegue ser adaptado? Com certeza, assim, tá muito no nosso DNA Uhum. adaptar isso e ter soluções que facilitam essa adaptação. E aí acho que um dos exemplos mais legais desde que eu cheguei no iFood que eu vejo isso acontecendo é a facilidade que a gente tem de colocar programas corporativos de pé. Uhum. Então, de repente, a gente entende que faz muito sentido trazer um grupo de pessoas que vai atuar de maneira muito específica na nossa frente comercial. Em 2, 3 semanas a gente levanta um programa comercial. Agora a gente está com um programa que está finalizando de mulheres em tecnologia. Também com muita agilidade a gente estrategiza todas as etapas, entende o alinhamento com os gestores e coloca o negócio para rodar. Então, a veia de agilidade e adaptação é o que faz a gente também se posicionar Uhum. nesse lugar mais proativo. É, pra não ser aquela história também, né, que o marketing fala uma coisa, o RH faz outra. É, Precisa ser alinhado. Se é uma empresa que está inovando o tempo inteiro, o RH também precisa se moldar a isso para que, vamos lá, 2 semanas, às vezes é muito tempo lá dentro para vocês, ou é pouco tempo, totalmente. dependendo do cenário. E acho que
um dos pontos que vocês têm favorável também é um CEO que é um aliado de gestão de pessoas, que eu já vi, já Totalmente. cansei de ver vídeos do Diego defendendo o remoto, o híbrido e tudo mais. Acho que isso Sim. também colabora muito com o RH mais atuante, né? Então, para contratar híbrido, para remoto, para desenvolver gente remota, eu acho que é um grande case de tudo que vocês já fizeram. Sim. Eu não sei como é que tá a divisão, mas boa parte do público de vocês ainda é remoto, né? Sim, sim. A gente tem uma estrutura bem disseminada pelo Brasil e mundo afora também, com um olhar de talentos mais voltado para o remoto, em alguns casos mais para o híbrido. Uhum, Mas eu acho que o ponto que está por trás dessa questão é justamente você ter uma área de pessoas que está muito, muito conectada com o negócio. Então, as informações do que estão acontecendo ali na ponta são transmitidas também numa velocidade grande, uhum. tanto para o time que acompanha esse público que está ali na operação, quanto para nós que estamos em recrutamento e seleção e calibrando a rota de forma a responder essas necessidades do negócio, né? Uhum, E acho que dentro dessa filosofia, a gente entende que um capital humano de qualidade é um capital humano que está bem integrado pela cultura. uhum, E essa disseminação cultural, ela consegue ser feita de maneira remota pelos próprios rituais, símbolos e canais de comunicação que a gente desenvolve internamente. Se a gente consegue transpor a barreira geográfica, a gente consegue acessar talentos que às vezes não estariam aqui em São Paulo, não estariam nos grandes centros, que tem muito a acrescentar para o iFood também. Então uhum. hoje a gente tem uma grande parte do nosso corpo de trabalho espalhado pelo Brasil inteiro e acaba sendo uma vantagem competitiva para o negócio e para a atração de Uhum. talentos. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu vi muitas vezes o erro de tentar emular o físico no digital e não criar uma cultura digital. O Sim, que eu vejo de vocês foi exatamente o criar essa cultura digital remota, onde a pessoa ainda se sinta parte e tudo mais, e não tentar emular um físico dentro do digital, que foi onde muita empresa falhou e ainda falha, né? sim. Eu concordo bastante com o que você está falando. Eu acho que no iFood a gente abraça o digital como parte do nosso Uhum, DNA, sem, sem ter apego específico a um tipo de conduta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso se daqui a pouco a gente vê que faz sentido, né, ter para algumas frentes, para alguns momentos, uma atuação mais presencial, isso também faz parte do jogo, do negócio. A gente está ali comprometido com a missão do iFood. E isso é nesse lugar que também está conectado com a cultura. É reforçado diariamente. uhum, O iFood é para ser bom, brasileiro e barato, tá ali como uma opção muito acessível para todo brasileiro. Se a gente permite essa mensagem chegar com pessoas do Brasil, independentemente de barreira geográfica, cara, a gente consegue fazer algo muito legal. E aí você tocou um pouco nos agentes de IA, ali, como usar IA no recrutamento. Sim. Estava lendo uma reportagem que as pessoas se sentem menos confiantes quando o processo tem inteligência artificial, mas eu sou crítico no ponto de dizer, o candidato está usando inteligência Uhum. artificial para moldar seu currículo, para uma série de coisas, até mesmo testes de como se comportar numa entrevista, e do outro lado a gente tem o RH também usando o IA Uhum. como um acelerador, mas no fim está todo mundo dizendo que o processo é humanizado. É. Eu acho que a gente tem uma barreira para vencer com IA, mas principalmente sobre ela ser usada como ferramenta e não ela ser o decisor da história. Totalmente. Léo, o uso da inteligência artificial nunca vai ser na intenção de substituir Uhum, o trabalho de um recrutador. É muito mais num lugar de maximizar a atuação central do recrutador, que dentro do iFood a gente coloca como uma figura de talent advisor. uhum, Ou seja, a pessoa que vai criar uma ponte entre as necessidades do negócio, que a gente estava comentando, né? Então, o que a gestão precisa de habilidades e talentos específicos para a gente estar sempre ali no topo, com essa relação e aproximação com os candidatos, uhum, que são talentos aí espalhados pelo Brasil inteiro também. Então, o que a IA vai fazer? Ela vai ajudar a trazer otimização em tarefas muito operacionais. Eu não preciso que o recrutador entre no sistema para abrir uma vaga. Ele vai fazer um comando para o agente e esse agente pega as informações de várias frentes e abre essa vaga. Eu não preciso que durante uma entrevista o recrutador fique fazendo um monte de anotação. Porque a transcrição daquela entrevista que está sendo feita vai ser lida depois por uma IA e vai ajudar a preencher o perfil do candidato dentro do sistema também. uhum, Hoje no iFood a gente tem uma série de funcionalidades que estão
perdão, a gente tem uma série de funcionalidades que permitem ao recrutador colocar o foco nesse papel de construção de relacionamento e olho na bola, olho no negócio. E aí eu vou pegar um pontinho aqui ao mesmo tempo que eu estou transcrevendo essa entrevista para gerar insumos para contratar ou avaliar aquele candidato, ao mesmo tempo eu também posso avaliar o meu recrutador. Perfeito. Será que ele está conduzindo dentro do formato? Será que está passando alguma coisa? Então, para você que é gestor de RH, também serve como ferramenta para você voltar, olhar o candidato, beleza, preenchimento de vaga, mas também olhar o comportamento do recrutador perante isso, né? O legal é que a IA, ela te ajuda a criar um senso de padronização do que é a tua rúbrica ideal, né? Do que é a tua visão ideal de processo. Porque muitas vezes esse processo está tão capilarizado que uma pessoa em uma ponta está fazendo uma coisa e uma pessoa em outra ponta está fazendo outra. E a IA, mais do que avaliar, vamos dizer assim, a performance de um ou de outro, ela ajuda a criar essa noção de o que está realmente sendo o nosso padrão de qualidade e onde que eu posso intervir para garantir que esse padrão seja atendido. E até porque o processo ali, às vezes, de entrevista é muito solitário, digamos assim. Exato. Tem a voz de um candidato, a voz de um recrutador e não tinha, vamos dizer, a geração de insumos. Sim. Que hoje, às vezes, o candidato sai insatisfeito do processo. Hoje tem como, peraí, o que foi, o que deu de errado? E muitas vezes entender onde que foi o erro, se não houve erro também. Exato. Porque é muito fácil bater no RH hoje, né? O RH não deu resposta, o RH isso, o RH aquilo. Aí, usando a tecnologia, a gente tem um insumo de comprovar como foi conduzida aquela entrevista, como o candidato se comportou, se chegou, vamos lá, N fatores. E isso acho que é muito importante na velocidade. Acredito que o SLA de vagas de vocês seja bem apertado, né? Sim, mas eu arrisco a dizer também que é um erro a empresa que olha só para o SLA como métrica principal de Talent Acquisition. Porque no final do dia, você tem, lógico, um compromisso com o negócio de fechar a vaga num tempo hábil e também um compromisso com o negócio de ter qualidade nessa contratação e de ter pessoas certas desempenhando aquelas atividades e contentes naquela posição, né? Então, a gente, obviamente, tem uma velocidade rápida ali, né? Porque faz parte da nossa cultura. Mas a gente não abre mão de qualidade. E aí vem um ponto. O que mais quebra hoje dentro desse processo, onde que tem um ponto de, vou dizer de atrito, não de quebra, mas onde gera faísca? É a velocidade, a qualidade ou a falta de conexão, muitas vezes, com o negócio de quem está inserido nesse conceito de atração de talentos? Eu diria que no mercado como um todo, a nossa área de Talent Acquisition às vezes cai numa operação tão imediata que a gente perde a conexão com o negócio. E se a gente perde a conexão com o negócio, a gente vai acabar trazendo pessoas que não fazem muito sentido. Não vai entregar com qualidade, digamos assim. Exato. No iFood, eu acho que a gente tenta balancear essas três coisas, porque também você precisa, obviamente, atender uma demanda de velocidade, né? E, enfim, o que ajuda a gente a dizer que essas demandas estão atendidas? É um olhar para métricas que vão além do SLA de vaga. Então, você olhar o indicador de pesquisa de 40, 80 dias, que esse candidato responde, que o gestor desse candidato responde também depois que essa pessoa já foi admitida, como que tá o early turnover, como que tá os primeiros 6 meses de performance. Tudo isso vira insumo para a gente também identificar se a nossa estratégia de talento está indo pelo caminho ideal. E aí corrigir a rota, se for o caso. E aí, onde vocês estão usando IA hoje e onde que o ser humano é indispensável dentro desse mix? Legal. Aqui no iFood a gente usa IA para fazer a operacionalização do processo em termos de sistema. Então, alguns pontos que eu comentei com você, né? Fazer abertura de vaga, fazer transcrição de entrevista, fazer gestão de candidatos parados. Então, para eu garantir que nenhum candidato saia sem algum tipo de feedback de reprovação, né? Os que não seguiram, não avançaram, exatamente. Então, a IA, ela tem um papel dentro da nossa estratégia de sinalizar o recruiter de pontos que podem estar passando batido e de ganhar agilidade nessas outras frentes mais operacionais. Onde que a gente não usa IA? Na entrevista que o recrutador faz com esse candidato,
né? E na construção de um relacionamento que existe a partir desde esse primeiro contato. Porque no final do dia, um bom recrutador quer criar uma boa relação com aquele candidato para identificar se aquele talento faz sentido para o iFood, Uhum. não só para aquela posição específica. A gente tem muito isso de um olhar de criar esse relacionamento em comunidade com os talentos que chegam em entrevista com a gente, né? Uhum. E na parte de relacionamento com os gestores. Acho que aqui é indispensável também você ter um papel do recrutador nesse lugar que eu comentei de Talent Advisor. Isso é indispensável pra gente. E aí é um ponto que colabora com a ideia de que muitas vezes eu vejo o RH funcionando em caixinhas, em Sim, que cada um administra a sua caixinha e esquece do resto das exato. caixinhas anteriores ou subsequentes. Vamos lá, se a pessoa de Talent Acquisition não entende o processo de jornada do colaborador, ela só faz a parte dela e acabou. Perfeito. E aí que tá um erro, né? Porque dá muito trabalho a gente se conectar com outras frentes de people, quem dirá todas as frentes do negócio. Uhum, Mas se isso não acontece, você pode ter uma estratégia furada, né? Então, para te trazer um exemplo, a gente tem temas que são discutidos com representantes de talent acquisition, representantes de business partners, representantes de desenvolvimento de talentos internos, representantes de compensation. Então, são várias partes interessadas em fazer com que esse talento tenha sucesso e uhum. longevidade dentro do iFood. E aí tem uma outra parte disso discutindo com o negócio também. O que, que é uma pessoa que se dá bem aqui em vendas? O que, que é uma pessoa que se dá bem aqui em tecnologia? Essas conversas, elas são fáceis, elas são imediatas. É um trabalho, um trabalho. Mas é só por meio delas que a gente consegue ter uma estratégia que faz sentido mesmo, né? Eu vou dar um cutuque aqui que antes de você trazer IA, baseado na conversa aqui, você estruture muito bem o seu processo. Eu tenho brigado muito com a galera que acha que vou trazer uma IA para fazer e não sabe nem Exato. sabe explicar seu processo de cabo a rabo, de ponta a ponta. Se não sabe, não adianta colocar IA. Exato. Só vai ampliar a bagunça e vai arrumar mais trabalho para você ainda. E acho que uma dica adicional a esse ponto é, no mapeamento do processo, entenda quanto tempo é dedicado para cada uma dessas etapas. Porque o olhar da IA é também com o intuito de trazer essa otimização mesmo, né? E fazer com que o recrutador consiga aproveitar mais desse tempo que ele tem Uhum. ali na qualidade do que é ponto central. E não ficar preso em atividadezinha operacional, né? Principalmente também conheça a realidade do negócio, o momento que você está, Totalmente. qual unidade de negócio que você está atendendo. Quer dizer, você está atendendo comercial, ou dali a pouco você está na área de Certo. desenvolvimento, dali a pouco está numa outra área. Entenda a área, senta com as pessoas, conversa. Hum. Qual é o processo daquela área antes de você querer criar um processo da sua cabeça. E muitas vezes, não, vou contratar o financeiro, gente para o financeiro, e vou pedir vídeo currículo. Já vi isso acontecer. Uhum, uhum, Qual a necessidade? É uma uhum. área que não precisa disso. É uma área mais processual, mais vamos lá, se ela tem um É. teste de atenção, comunicação não é algo tão comunicação verbal, tô falando. Agora para um comercial faz muito mais sentido Uhum. você entender e se sair um pouquinho da É. mira do RH, tem que usar IA para tudo. Sim, e tem um ponto aqui, Léo, que nós, de Talent Acquisition e de RH como um todo, a gente é guardião da cultura da empresa, né? E desse capital humano que a gente forma lá dentro. Então, um ponto muito relevante também é, para não se perder nessa discussão de fecha a vaga o quanto antes e faz exatamente o que o gestor está pedindo, com a indicação que ele está trazendo. A gente precisa ocupar esse espaço onde a gente tem expertise sobre a gestão de talentos e precisa defender o que é um processo relevante ou o que é uma rúbrica de um bom candidato dentro da empresa. É nisso que eu vejo que me deixa muito feliz no iFood, assim. Eu Uhum. vejo que a gente tem uma postura de construir esse relacionamento com os gestores, não para tirar pedido, mas para orientar sobre o que seria a melhor estratégia. Pra fechar aqui, um ponto principal da tua última fala, esse Uhum. relacionamento foi construído. Ele não Sim. foi ganho e não foi colocando o RH estratégico do lado do nome no LinkedIn que você conseguiu. Você construiu formando alianças, entendendo a necessidade do gestor e muitas vezes explicando para ele que o porquê não dá ou o porquê não é aquela melhor opção. Então, é uma construção. Eu falo muito que o RH estratégico, ele precisa ser estrategista, Uhum, primeira uhum. coisa. Dentro da função dele, que pode ser operacional,
ele ter um olhar estratégico sobre as coisas, ele ter uma atuação estratégica. Isso passa por formar alianças, por saber conversar com as pessoas, por saber navegar dentro dos sistemas e principalmente saia da sala. De vez em É, quando saia da perfeito, sala. Vai perfeito. entender a realidade. De vez em quando, não precisa ser toda semana. Pega e fala assim: "Fulano, deixa eu entender um pouquinho aí", ou vou contratar alguém para o financeiro, que é algo financeiro e RH são mundos meio distintos. Como que é a realidade lá? Para eu entender Uhum. um pouquinho melhor como que eu sou mais efetivo com o tempo que eu tenho, como que eu sou mais efetivo para o negócio. Não. É, e acho que você toca num ponto importante aqui também, que é, cada negócio vai ter a sua cultura, e muito do que eu falo aqui é trazendo a realidade do iFood, né, do meio que a gente está Uhum, inserido. O iFood, ele cresceu da forma como cresceu por meio dessa cultura relacional e de entender que o nosso produto ele se relaciona também com o consumidor final. Então a gente precisa estar muito atento com isso durante todos os nossos processos. Existem empresas e empresas, em algumas você vai precisar seguir algumas outras formas de se comportar internamente para atingir esse sucesso. Mas inclusive, tirando o crachá, como pessoa física, eu acho que o mais legal de você trabalhar na área de gestão de pessoas é você realmente sair da sala uhum. e ver como que o teu trabalho ali, sendo guardião do capital humano, né, impacta o negócio e faz a tua empresa crescer e, enfim, ser competitiva ali no mercado. Então, gente, é sobre isso. Te agradecer, Felipe, Obrigado, pelo Léo. papo. Acho que quem quiser continuar pode atormentar a vida dele no LinkedIn, pode encher de mensagem que ele tá com tempo sobrando. Mentira. Porque se eu falo que ele tá com tempo sobrando, não vai dar Não, certo. não. Mas é Já entender um cheguei pouquinho atrasado. mais e o ponto principal. Fazer um benchmarking com o Felipe não é copiar e colar. Quero ter uma cultura igual a do Sim. iFood. Desculpa, não vai ter. Quero ter uma cultura igual a do Nubank. Não vai ter também. Você vai ter que construir a sua cultura. E para o dono de empresa que talvez esteja nos assistindo por aqui, que muitas vezes procura assim: "Ah, eu preciso de uma cultura para minha empresa". Sua empresa já tem uma cultura, pode ser uma Uhum. desgraça, mas ela já existe. Então, como que eu moldo para uma cultura de performance, de todas as pessoas alinhadas ao negócio, de trabalhar com velocidade, usando IA ou não? Então, deixa a provocação aí, gente. Mais do que tentar copiar e colar ou aquelas planilhas que circulam nos grupos de RH, que ninguém entende o que está fazendo, está todo mundo usando, tenta entender o porquê, tenta entender o como, mais do que sair copiando e colando. Então, Felipe, mais uma vez, obrigado pelo papo. E eu volto já já com mais conteúdo aqui e depois eu quero ver o caderninho de vocês, gente. Adoro ver os resumos e de onde vocês estão assistindo a gente. Até mais.